Aqui quem vos fala é o Padre José Roberto. Este é o programa Palavra Certa, que traz ao seu coração e à sua vida uma palavra certa, na hora certa e do jeito certo. Prezados irmãos e irmãs, a história de hoje tem como título Os Julgamentos. Numa pequena aldeia da Europa, havia um senhor muito sereno. Os tempos eram difíceis, com fome e guerras constantes. Esse senhor tinha, porém, um bem muito valioso, que não vendia a preço nenhum. Era um lindo cavalo branco. Diversos poderosos da região queriam comprar o cavalo, mas o velho não vendia. Dinheiro algum poderia pagar aquela amizade e carinho que ele tinha com seu cavalo. Certo dia, o cavalo sumiu da cocheira. Todos da aldeia foram até a casa do homem. Vários murmúrios eram ouvidos. Eu sabia que um dia isso iria acontecer. Um cavalo tão valioso, uma hora ou outra, ia ser roubado. Seu burro, você devia ter vendido ele antes disso acontecer. E assim por diante. O dia todo o velho ouviu comentários negativos e a todos respondia: vocês nem sabem o que aconteceu. Não julguem. Digam apenas que o cavalo não está mais na cocheira. Não sejam precipitados. Se se trata de algo bom ou ruim, não sei. Só esperando para ver o que vai acontecer. Todos riram, mas o velho ficou firme. Tinha confiança em si mesmo e sabia que não se pode julgar a partir de simples fragmentos. 15 dias se passaram e o belo cavalo branco voltou. Com ele, outros 10 cavalos selvagens, tão belos quanto ele. Valiam uma fortuna. O cavalo não havia sido roubado. Tinha apenas fugido para a floresta, mas voltou são e salvo, e o melhor, com companhias. Novamente as pessoas da vila se reuniram e comentavam: velho, você estava certo. Não se tratava de algo ruim, mas sim de algo bom. Foi uma bênção. Novamente não sejam precipitados. Apenas digam que o cavalo está de volta. Quem sabe se é uma bênção ou não. Ninguém sabe o que virá. Não se pode julgar um livro lendo apenas uma página, respondeu o Senhor. As pessoas acharam estranho, mas não comentaram muito. Como podia o velho não estar contente com 10 cavalos novos? Os dias se passaram e o filho do Senhor começou a treinar os cavalos selvagens. Poucas semanas depois, o garoto caiu de um dos cavalos e feriu a coluna. Ficou paralítico. Que desastre! As pessoas foram à casa do homem e tentavam se solidarizar. Diziam que o velho tinha razão. O que parecia uma bênção se mostrou uma desgraça. Mas ele retrucava: vocês são obcecados por julgamentos. Digam apenas que meu filho não pode mais andar. Ninguém sabe o que virá. A vida é feita de fragmentos. Ninguém sabe o dia de amanhã. Como o país estava em guerra, todos os jovens da aldeia foram convocados para se alistar no exército. Soldados vieram e levaram todos os jovens, deixando os pais desolados e desamparados. Todos sabiam que a guerra era cruel e que os jovens não voltariam mais para suas casas. O único jovem a não ser levado foi aquele que não podia andar. Novamente foram até a casa do Senhor e disseram: velho, você estava certo. Nada é definitivo. Aquilo que parece ser bênção pode ser desgraça e vice-versa. Seu filho está paralítico, mas está com você. Os nossos nunca mais voltarão. Vocês continuam julgando.
ninguém sabe o que virá. Vocês sabem apenas que seus filhos foram para a guerra, forçados pelo exército. Se isso é bom ou se é mal, só o futuro dirá, concluiu o Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nunca julgue pelas aparências. As coisas podem ser muito diferentes do que aquilo que a sua percepção mostra. Se você julgar pelo primeiro impulso, pela primeira impressão, pode cometer um erro grave. Quando julgamos a partir de fragmentos, de coisas pequenas, normalmente erramos e precisamos voltar atrás. Isso dá muito mais trabalho do que simplesmente acompanhar os fatos e ver a totalidade. A vida é feita de altos e baixos. Às vezes estamos ótimos, tudo dá certo. Outras vezes parece que só acontecem coisas ruins, tudo é passageiro. Tenha isso claro. Quando um caminho termina, outro começa. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Ser virtuoso é saber aproveitar cada oportunidade, extraindo o que ela oferece de melhor. Portanto, viva intensamente e sua vida se encherá de virtudes. Vamos então, queridos irmãos e irmãs, ouvir o texto sagrado da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 13. Irmãos e irmãs, a partir desse instante, abramos nossos ouvidos e os nossos corações para escutarmos e acolhermos a palavra de Deus que está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto da Sagrada Escritura, da carta de São Paulo aos Romanos, fala-nos exatamente da maneira como nós devemos proceder em relação aos nossos semelhantes. Ora, vivemos em uma sociedade que visa mais as aparências, em tudo, praticamente falando. Então, nós como cristãos, não devemos embarcar nessa lógica, nessa onda, pois não devemos julgar os nossos irmãos, principalmente diante das primeiras impressões, diante de situações fragmentadas. Não nos compete emitir juízo de valor em relação aos nossos semelhantes, pois existem ainda muitas pessoas que, inclusive, se dizem cristãs, se dizem católicas cristãs, até frequentam a igreja, mas que são como que profissionais, se assim poderíamos dizer, no que tange a este comportamento, de estarem sempre preocupados com o outro, com o que o outro faz, não para ajudá-lo, mas para estar julgando. Então, peçamos a Deus a graça nesse tempo da Quaresma, da gente tomar consciência que a vida do outro, o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, não necessariamente nos diz respeito. Se a gente tiver possibilidade de ajudar algum irmão que está se enveredando por um caminho que vai prejudicá-lo, de uma forma sutil, discreta, caridosa, a gente pode até procurá-lo, se houver possibilidade, repito, para tentar aconselhá-lo, ajudá-lo. Mas sairmos pelos quatro cantos, falando dos outros, achando isso e aquilo do outro, eu acho isso perigoso e, mais do que perigoso, é anticristão. Não tem nada a ver com aquilo que o Evangelho nos ensina, muito pelo contrário. Então, que a gente busque nesse tempo quaresmal, de fato, pedir a Deus e fazer esse esforço para que a gente se converta ao amor, que a gente seja mais caridoso,
que a gente possa amar, respeitar o outro, mesmo diante das suas escolhas, as quais muitas das vezes a gente não concorda, mas a gente precisa respeitar o outro e assim buscar viver de forma harmoniosa com todas as pessoas, independentemente de classe, de raça, de etnia, de religião, de crença, de condição social, etc. Então, que o Senhor nos conceda esta graça e que a gente possa, de fato, buscar viver o amor, buscar viver a compaixão, buscar viver a fraternidade. No mais, vamos levar a Deus a nossa prece, a nossa oração, suplicar ao Espírito Santo que venha sobre nós, que nos ilumine, que nos encha da sua unção e da sua graça. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu convido a você de perto, de longe, onde quer que você esteja, para que juntos possamos estar em oração, pois quero rezar por você, mas também com você. Por isso, clamemos: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo sobre cada um de nós, vinde Espírito Santo sobre nossa família, vinde Espírito Santo sobre nossa casa, vinde Espírito Santo sobre os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, que estão passando, enfrentando dificuldades. Vinde Espírito Santo sobre as nossas comunidades, os nossos conselhos, as nossas pastorais, os nossos grupos e movimentos. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo e nos conceda a graça da gente tomar cada vez mais consciência de que a gente precisa mais amar o nosso irmão, o nosso próximo. E nos ajude, Espírito Santo, a pôr freio em todas as atitudes de julgamentos. Que não julguemos os nossos semelhantes, mas que possamos, de fato, ajudá-los. Vinde, Espírito Santo. Dai-me, Senhor, força e coragem para vencer os momentos de desespero e cansaço. Torna-me paciente e compreensivo. Ofereço as minhas preocupações, angústias e sofrimentos para ser mais digno de Ti. Os momentos de lamúria são também momentos de aprendizado. Que Deus nos ajude a atravessar a dor e as dificuldades, e que sejamos cada vez mais próximos de Ti, nosso Criador. Em momentos de dor, dai-nos forças, Senhor. Tudo isso nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Olá, meu amigo, minha amiga, não se esqueça de sempre que possível dar o like, se inscreva no canal primeiramente, compartilhe e, quando possível, se identifique. Deixe lá nos comentários de onde você está, o que você está achando também dessas nossas mensagens, desses nossos momentos de reflexão e meditação. Tá ok? Um abraço, Deus abençoe.